Ora, hoje o nosso painel de especialistas é composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, pelo médico de clínica geral Pedro Lopes, pela médica ginecologista Bárbara Betancourt e pelo médico pediatra Sérgio Pinto. Ora, já sabe que o tema do programa de hoje diz respeito àquilo que vamos passar mais logo quando chega à noite, o que devemos ou não fazer antes de dormir. As rotinas de preparação de uma casa ou de uma família para ir para a cama começam com o jantar, o que nos leva ao primeiro assunto do consultório de hoje, o que devemos ou não comer antes de ir para a cama. Há alimentos, Dr. Pedro, que prejudicam o nosso sono, não é? Não é só a quantidade, mas sim o tipo de coisas que comemos. É o tipo de alimentos e é também a questão da quantidade. Há uma máxima que eu gosto muito de transmitir aos meus doentes que é pequeno almoço de rei, almoço de príncipe e jantar de pobre. E isto é uma máxima... é uma coisa que nós devíamos ter presente. Fundamental, porque se as pessoas tiverem isto em mente, vão ingerir a quantidade certa de alimentos sem que a quantidade de facto comprometa não só a qualidade do sono, como também que dificulta a gestão do peso, porque muitas vezes esta questão da forma como nós distribuímos os alimentos ao longo do dia pode influenciar também a questão do peso. Quanto ao tipo de alimentos, há alguns alimentos que devem ser evitados no período da noite. Há alguns alimentos que são fontes de um aminoácido que é a tirosina, que é uma substância que nós ingerimos através dos alimentos e que vai ao nível do sistema nervoso depois aumentar a quantidade de alguns transmissores, que são mensageiros químicos no sistema nervoso e que podem funcionar como estimulantes, que são habitualmente presentes, que estão presentes nas carnes vermelhas e noutros tipos de alimentos muito ricos em proteínas. As refeições muito ricas em gorduras, por exemplo, também podem dificultar o processo de digestão e, portanto, isso no período noturno ser também mais complicado de gerir. E também na vertente mais da necessidade, evitar alimentos muito ricos em hidratos de carbono. Porquê? No período da noite é quando nós vamos consumir menos calorias, vamos necessitar menos de alimentos que sejam muito calóricos. Portanto, frutos secos, por exemplo. Depende. Há questões que depois nós temos que ver em função daquilo que temos em casa, o que é mais adequado e o que é um mal necessário, porque de facto há alimentos que nós não devemos ingerir no período da noite, mas se não tivermos mais nada é preferível isso, porque nos vão dar saciedade, do que comermos um hambúrguer ou comermos outra coisa mais rica em proteínas e muitas vezes rica em gorduras. Eu confesso, porque às vezes dá-me uma vontade de comer umas nozes e uns amendoins. Que grande pecado. Mas é preferível comer 2 ou 3 nozes ou 2 ou 3 amêndoas. Pois o problema é o 2 ou 3. O problema é só haver 2 ou 3. É criar unidoses. Porque de facto, se nós ingerimos essas 2 ou 3 nozes ou amêndoas, a sensação de saciedade que elas nos vão dar, muitas vezes permitem que nós consumamos uma pequena quantidade de alimentos e que no fundo não são alimentos tão desequilibrados quanto isso. É preciso depois percebermos naquilo que, quando abrimos o frigorífico e em face do que lá temos, o que é que vamos escolher, porque às vezes a ideia... E quanto tempo é que nós devemos esperar a questão da digestão? O tempo que devemos esperar antes de nos deitarmos? O ideal é que haja, ou que entre o jantar e a hora de ir para a cama, passem pelo menos 2, 3 horas, para que de facto o processo de digestão se desencadeie e não haja o risco de haver até fenómenos de refluxo. Porque de facto, se a pessoa ingerir os alimentos e se for deitar logo em seguida, nem que seja no sofá, porque às vezes o deitar não é necessariamente ir para a cama, a posição horizontal pode favorecer os episódios de refluxo e a sensação de ardor, de desconforto, de azia. O que nós devíamos ter presente é aquilo que acontece quando fazemos isso, não é? Claro. Nós temos uma animação, temos aqui um vídeo para o doutor comentar. Aquilo que nós estamos aqui a ver é, de facto, o processo de digestão a iniciar-se, o alimento a descer através do esófago, chegar ao estômago, e no estômago inicia-se então o processo de digestão. Há a produção de uma série de substâncias, do ácido clorídrico, uma série de hormonas. Todo este processo é um processo que é estimulante e, de facto, se nós estivermos deitados, vai haver o tal favorecimento dos episódios de refluxo e o aparecimento dos sintomas que podem perturbar a qualidade do sono e, portanto, a questão das 2 horas e meia, mais ou menos, de intervalo, deve ser algo que devemos ter em linha de conta no nosso dia-a-dia. Mas muitas vezes as pessoas, quando jantam muito cedo, depois têm a questão de
como é que eu vou aguentar até a hora de ir para a cama sem beliscar alguma coisa? E depois há aqueles ataques ao frigorífico, quer durante o serão televisivo, quer depois mesmo durante o período noturno. Porque ir para a cama com fome também ninguém tem vontade, não é? É verdade. E o facto da pessoa se deitar com fome também pode em si ser perturbador da própria qualidade do sono. Doutor Pedro, sugiro que nos acompanhe até à cozinha para ver o que é que está dentro do frigorífico e que devemos pôr trancado, não é? Fechado à chave. Essa é uma boa estratégia. Para não comermos. É cadear o frigorífico para, de facto, não haver o risco. Olha as amêndoas e os pistácios. Ai, que desgraça tão grande. Mas isso é menos mal. Nós temos aqui a nossa mesa dividida entre uma zona vermelha e uma zona verde e vamos aqui definir que esta extremidade da mesa é muito vermelha, é muito proibido. E as batatas fritas, isto é do pior que há. Do pior. Estas podemos pôr já aqui por várias razões. Têm muita gordura, são um produto transformado, portanto são ricas em gorduras saturadas, são de digestão difícil, portanto é um alimento a evitar à noite. As pipocas, que são muitas vezes um bom aperitivo para acompanhar um filme, também não são um grande alimento, até porque normalmente são fritas, embora se possam fazer no micro-ondas ou com outro tipo de aparelho sem gordura. Portanto, esta junta-se ali às batatas? Se for feita com óleo, junta-se às batatas. Se for feita sem gordura, pode ficar aqui ao meio, porque estamos a falar de um alimento que não é muito rico em calorias. Os frutos secos, eu tenderia a deixá-los aqui na zona verde, porque, apesar de tudo, porque não são completamente maus do ponto de vista nutricional e dão alguma saciedade, portanto, no período noturno podem ajudar a que vá por arrasto um balde de pipocas. Eu tenho um segredo, que é mastigar muito devagarinho, para fazer render muito o pistácio, que é para não começar aquela coisa de um atrás do outro, não é? Mas então vamos até fazer aqui uma distinção. Pronto, fica ali no meio. Entre o pistácio e as amêndoas, é preferível as amêndoas ou as nozes do que os pistácios ou outro tipo de frutos secos. E evitar os frutos secos que são salgados. A ingestão de sal à noite é má, por duas razões. Porque o sal também é estimulante e também porque durante a noite vai agravar a sensação de sede. E, portanto, a pessoa vai ter tendência a beber mais água e isso também vai perturbar o sono, porque depois vai beber mais água e acordar mais vezes para urinar, o que não é positivo. Dentro do frigorífico, vamos lá ver as proibições que o Dr. Pedro nos vai impor. Temos aqui um frigorífico recheado. Temos aqui as frutas e podemos, se calhar, começar pelas frutas, que são uma ideia que as pessoas têm que também são um bom alimento. Eu vou aqui tirá-las primeiro. Temos aqui maçã, temos aqui então também melão. Melhor agrupá-las já na zona verde e na zona Exatamente. vermelha, não é? E temos aqui a manga. A manga é um alimento habitualmente muito rico em hidratos de carbono e o melão também, portanto devemos evitá-los. Vamos pô-los aqui mais para a zona vermelha. Obviamente que é preferível comer uma peça de fruta do que ingerir batatas fritas. A batata frita está na pior classificação possível, já percebi. E aqui esta gelatina, Dr. Pedro? A gelatina é uma boa opção. Isso é uma boa opção por várias razões. São um alimento que normalmente, e hoje em dia há gelatinas com pouca quantidade de açúcar, portanto é relativa... Não, eu estou toda a gente a rir porque eu estou aqui agarrada aos pastéis de bacalhau, é só por causa... A gelatina menos mal. Não, a gelatina é um bom alimento para ingerir à noite, porque tem uma grande componente de água, pode não ter muito açúcar, dependendo do tipo de gelatina de que estivermos a falar, e dá saciedade. Fruta, a maçã é uma boa opção, por exemplo. Isto aqui deve estar ao pé das batatas, não? Tem batata, é frito, portanto, juntamos lá, aqui... pastelinhos de bacalhau à noite, não, no ataque ao frigorífico não é boa ideia. E o queijinho, Dr. Pedro? Também não. Também não, nada. Ai, um rissolinho, também não. Também são fritos, portanto, também devemos evitar. Olha, isto também deve ser pesado. É. Temos aqui alguns alimentos, as azeitonas, por exemplo, não são um alimento péssimo, mas para o período da noite, de facto, não é uma boa opção. Depois temos aqui o iogurte. Se for um iogurte magro, não é dos piores alimentos do mundo, de qualquer das formas, e pode ser uma boa opção juntar um iogurte com 2 ou 3 amêndoas ou com gelatina, por exemplo, e isto dá alguma sensação de saciedade. No entanto, o leite e os derivados, se forem ingeridos muito próximos da hora de ir para a cama, podem ter uma digestão difícil e, portanto, não serem também a opção melhor do mundo. Este aqui nem vale a pena, não é? Vai para a categoria dos péssimos. Exatamente. E os enchidos Olha, uns enchidozinhos também. Também não. Isso é para ir para 24 horas antes de dormir. De facto, aquilo que normalmente nós temos no frigorífico... Só sem pão. Sem pão também não é uma tal boa opção, porque carne, proteína, fonte de tirosina, as tais neurotransmissores que vão estar aumentados e dificultar o sono. Portanto, se nós olharmos bem,
restam-nos muito poucas opções naquilo que no período da noite pode ser ingerido com alguma segurança. O ideal é que a pessoa faça, lá está, aquele princípio de pequeno almoço de rei, rico em hidratos de carbono. Todos os hidratos de carbono a serem ingeridos devem ser preferencialmente na primeira metade do dia, porque à medida que nós vamos avançando ao longo do dia, devemos ingerindo progressivamente menos alimentos, menos calóricos, menos ricos em gordura. E se o fizermos ao pequeno almoço, vamos ter uma maior sensação de saciedade ao longo do dia e, portanto, chegar à noite com muito menos fome. O mal é que as pessoas passam o dia sem comer, chegam à noite, fazem uma refeição, que é o jantar, exatamente, que é o jantar muito abundante, e isso não as vai saciar, de facto, e, portanto, vão ter a tendência para depois fazer assaltos. Antes que eu faça alguma asneira, o melhor é desviar-me aqui deste caminho. Dr. Pedro, vamos voltar aqui à bancada. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Dr. Pedro, falta aqui uma questão que tem a ver com... Nós falámos dos sólidos, mas devíamos também falar dos líquidos, porque ainda agora estava a falar da sede que leva a beber água. Os líquidos podem ter um efeito positivo ou é sempre mau? Os líquidos são obviamente muito importantes e o reforço da ingestão de líquidos ao longo do nosso dia é essencial. Há alguns líquidos que são menos aconselhados no período noturno e estamos a falar sobretudo dos líquidos que têm substâncias que são estimulantes, nomeadamente a cafeína ou a teína. Temos aqui o café ou temos o chá. Estes dois, por exemplo, o chá, se for um chá de ervas, chá de cidreira, de camomila, não tem mal de maior em termos de ser estimulante e por essa razão perturbar o sono. No entanto, temos de ter em conta a quantidade de líquidos que vamos ingerir no período da noite. Como eu dizia há pouco, as pessoas muitas vezes não bebem durante o dia, no período da noite acabam por beber mais líquidos e o que vai acontecer é que vão passar a noite a levantar-se para urinar. Depois há alguns líquidos que também podem, por relaxarem o esfíncter esofágico, favorecerem os episódios de refluxo, que é o caso, por exemplo, do álcool. Temos aqui um copo de vinho, é normal e é até recomendável que a pessoa beba um copo de vinho à refeição, mas deve ser um copo de vinho não tão grande como este que nós aqui temos. De facto, o vinho pode ser importante. Ou seja, as pessoas têm ideia, bebem um copinho de vinho, relaxam, mas pode o álcool perturbar a qualidade do sono? Pode, lá está. Se houver o favorecimento dos tais episódios de refluxo, acabar por perturbar o sono. Acresce a isso que o álcool, em geral, relaxa os músculos da língua, da faringe e aumenta a probabilidade da pessoa ressonar e nas pessoas que tenham perturbações do sono, como roncopatia ou apneia do sono, isto ser um fator de agravamento. Olha, ainda ressonam mais, fiquem ressonam mesmo. Com o vinho ainda ressonam mais. E o leite? Também é um mito dizer, o copinho de leite tão bom que é para acalmar e dormir melhor. É o conforto, é um mito, de facto. O leite pode ser rico em num nutriente que é o triptofano, que pode ser um precursor de uma substância calmante e relaxante. De qualquer das formas, não é verdade que ele contribui para uma melhor qualidade do sono. Sabe bem, aconchega, dá conforto, mas é basicamente Mas depois lá isso. fica o estômago a ter aquela trabalheira toda, conforme vimos naquele vídeo. Eu vou dizer uma coisa que é sempre polémica, mas que é aquilo que eu considero. O leite é o pior alimento do mundo. Já falámos aqui sobre isso várias vezes. Dá-nos gordura animal que nós não precisamos, que é uma gordura saturada. Tem o pior açúcar do mundo, que é a lactose, que nós não sabemos digerir convenientemente. Tem o cálcio, é bom, essa parte é boa, mas há muitos outros alimentos na nossa dieta que podem ser fontes de cálcio. Portanto, se pudermos evitar, tanto melhor. Uns brócolizinhos, para variar. Doutor Sérgio, e no caso das crianças, estamos aqui a falar de líquidos, a ingestão de líquidos, eles que gostam tanto do seu leitinho, das papinhas, tudo o que é líquido, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que o leite é um alimento importante na infância. Portanto, na infância é importante. E, sobretudo, no primeiro ano de vida, e se for leite materno, tanto melhor. Não há dúvida nenhuma que a ingestão de leite à noite também faz parte, sobretudo na primeira infância, sobretudo até aos 6 meses, é importante haver ingestão de leite à noite. A partir desta idade, habitualmente com a diversificação alimentar, já não se justifica fazer a ceia, portanto, aquele último leite da noite. Portanto, a maior parte das crianças já não necessita. Portanto, tem o padrão como os dos adultos, exato. Não é? Se calhar até como aquilo que o Dr. Pedro estava a dizer, menos à noite e mais quando gastam as energias. Todos sabemos os benefícios que pode ter o leite. Portanto, o leite vai dar algum conforto, é um alimento
alimento quente, o ato de mamar, portanto vai dar algum conforto à criança e pode ser útil na indução do sono. E já falamos também do papel do triptofano e da serotonina eventual. De qualquer forma, há muitos malefícios e o Pedro já focou alguns. Portanto, a ingestão de leite à noite vai fazer com que o aporte elevado dos hidratos de carbono que o leite tem vão ficar retidos nos dentes e os dentes vão sofrer de cáries. Portanto, não há forma alguma de dar leite e ir para a cama. Tem que haver sempre uma escovagem adequada dos dentes, se houver ingestão de leite. Por outro lado, a ingestão de leite vai aumentar o volume de conteúdo gástrico, vai potenciar, como o Pedro já disse, os episódios de refluxo. Podem surgir alguns sintomas de esofagite, algumas infecções respiratórias na criança, como pneumonias, algumas otites, podem estar relacionados com episódios de refluxo. Portanto, a ingestão de leite pode ter este problema também. Por outro lado, nas crianças que estão a tentar controlar o esvaziamento vesical ou aqueles que têm uma endurese noturna, que fazem xixi na cama, se vamos dar líquidos à noite, nomeadamente leite, estamos a não ajudar no controle desta situação. Portanto, leite à noite não é fundamental. Se para a criança for importante, em pequenas quantidades, sem chocolate e dentinhos lavados antes de dormir. Pois, e os pais dão para eles caírem logo para o lado, se ainda tiverem que lavar os dentes, lá se vai o efeito da calma. Não há outra hipótese. Tem de ser beber leite, lavar os dentes a seguir. Já agora, doutor Sérgio, queria aqui fazer referência a um estudo que foi noticiado, um estudo do Instituto Ricardo Jorge, que vem desaconselhar o uso de mel e chá de ervas na alimentação das crianças com menos de 2 anos. Este aviso surge depois de ter sido detectado o primeiro caso de botulismo infantil em 2009. Dr. Sérgio, com certeza que muitos pais, se calhar, já deram chazinho de camomila às crianças, julgando que estavam a fazer uma coisa boa para as acalmar. Esta notícia é importante por vários aspectos. Por um lado, somos bombardeados com esta informação de que existem comercializados vários produtos naturais, chás, infusões de ervas, nomeadamente camomila e o recurso também ao mel, que poderão ajudar no controle de uma dor de dentes, na erupção dentária, numa cólica, e somos bombardeados com isto. E, de facto, do ponto de vista científico, isto não é verdade. E corremos também o risco de estes medicamentos ditos naturais, que têm princípios ativos, farmacológicos conhecidos de todos, poderem causar alguma intoxicação nas nossas crianças. E, de facto, nos últimos meses, nos últimos anos, têm sido reportados alguns casos de intoxicação por estes produtos que já foram notificados e que as entidades competentes estão a tomar medidas para que isto não se volte a verificar. Por outro lado, a ingestão de mel. O mel, por um lado, é desequilibrado do ponto de vista nutricional, tem muitos hidratos de carbono, associação à obesidade, a ingestão de hidratos de carbono e também a cáries dentárias, portanto, por aí não tem vantagem nenhuma. Por outro lado, o mel pode ser contaminado por uma toxina de uma bactéria que existe nos nossos solos, que é o Clostridium botulinum. A toxina, ao ser ingerida no mel contaminado, pode causar a doença que falou, o botulismo, em que os indivíduos apresentam algumas alterações neurológicas, nomeadamente diminuição da força muscular, sobretudo dos músculos da face e do aparelho respiratório, que pode causar dificuldade respiratória, portanto falta de ar, e também morte por paragem respiratória, portanto, de onde não está preconizado o seu uso. Portanto, nada de exagero, de dar chazinhos às crianças e muito mel a achar que é uma grande coisa, pode não ser. Portanto, fica aqui este aviso. Entretanto, faço uma paragem na nossa consulta de hoje com os doutores para falar de uma coisa que não tira o sono a ninguém. O cartão de sonho. Se calhar até tira, que a pessoa fica tão entusiasmada a fazer planos que até fica ali sem dormir pelo menos umas horas. De qualquer modo, é uma falta de sono bom, eu diria, não acham? Ninguém se importaria de ter uma insóniazinha por ter ganho o cartão de sonho, não é? Eu acho que não. De qualquer modo, isso pode acontecer hoje, pode ser para si o cartão, é uma questão de se inscrever no número de telefone, é o 760 20 60 20. Hoje então temos 1000 euros garantidos para quem for selecionado, automaticamente ganha os 1000 euros e depois habilita-se ao jackpot 25 mil euros mais de prémio que tem estado a acumular. Hoje então são 26 mil euros, pode
podem ser seus. Já sabem, marcar o número, aguardar, fica logo com a gravação do seu número de telefone e depois no final o computador seleciona alguém e hoje pode ser o seu dia. Portanto, se marca, não desperdice a sua chamada, se ainda vai marcar mais vezes, não desperdice, fica à espera do final do programa, porque é no final do programa que fazemos a descoberta. Quem é que hoje ganha? Pode ser a sua vez. Boa sorte! Já a seguir, saiba porque a higiene íntima deve ser feita todos os dias antes de ir para a cama. E ainda o que pode acontecer à sua pele se não remover a maquilhagem antes de se deitar. Continuamos a falar do que devemos e do que não devemos fazer antes de ir para a cama. O próximo tema requer as explicações da nossa médica ginecologista. Falo da higiene íntima. Doutora Bárbara, é uma coisa importante que deve ser tida em conta ou nem por isso? Sim, claro que sim. As mulheres devem ter especial atenção. Essa higiene deve ser feita com mais cuidado, 1, 2 vezes por dia, mas obviamente que tudo depende um bocadinho do estilo de vida que a mulher tem, do tipo de roupa interior que usa e, na verdade, se tem ou não episódios frequentes de infecções vaginais ou não. No fundo, a flora da vagina é equilibrada, teoricamente ela deve ser bastante equilibrada e, portanto, não é preciso estar a fazer lavagens vaginais. No entanto, há alturas da vida da mulher, ou porque faz mais ingestão de antibióticos, ou por outros fatores, que está desequilibrada e, portanto, toda a flora da vagina e da vulva requer um outro cuidado e aí, se calhar, um maior cuidado na higiene íntima e nos produtos que se usa. E para procurar estes produtos, há alguma indicação que queira dar quando uma pessoa precisa de comprar um produto? Que tipo de coisa é que deve Eu não sou muito apologista. Eu acho que se for uma higiene normal, se uma mulher que não tem queixas nenhumas e que está na sua rotina normal, qualquer sabão, gel, neutro, acho que é o... Sabão azul e branco, por exemplo. Pois, neutro, sim. O azul e branco. Há senhoras que adoram e que referem como o sabão azul e branco como a solução de muitos dos seus problemas. Mas um sabão neutro, sem cheiros, eu não sou muito apologista daqueles que se vendem de uma maneira assim nas grandes superfícies. Acho que muitas vezes acaba aquele cheiro e o pH acaba por ser agressivo. Portanto, normalmente, ou ricos em ácido lático, quando a pessoa tem queixas, fazer com pHs mais alcalinos. São tudo coisas que às vezes nas farmácias também podem muito bem indicar. E depois também há uma experiência pessoal de cada um e do médico que também referencia. Por outro lado, também cada vez mais, e isso é verdade, é uma coisa que estava... Cada vez mais há mulheres que fazem depilações mais integrais e, portanto, por outro lado, isso também expõe ainda mais a pele da vulva e, se calhar, aí são mulheres que têm que ter mais cuidado na sua higiene, nos seus cuidados, no tipo de cuecas que usam também, no tipo de pensos diários que usam, porque isso é das coisas que muitas vezes influenciam, não é? Cada vez as pessoas têm muita tendência para usar, então, nestes casos, os pensos diários e isso muitas vezes dificulta a respiração. Cada vez mais há cuecas bonitas com tecidos que não são de algodão e isso cada vez mais também dificulta essa transpiração e a respiração normal da vagina, porque não deixa de estar um bocadinho fechada, não é? E, portanto, isso é preciso ter cuidado, chegando ao limite, às vezes, de defender que as mulheres devem, à noite, eventualmente, não dormir de cuecas, sendo esse Já que falou dos pensos higiênicos, durante a menstruação, os cuidados a ter é indiferente ou não? É assim... Não é indiferente, até porque a mulher muitas vezes está desconfortável, não é? E acaba por sentir o próprio cheiro e acaba por ter que recorrer mais vezes à sua higiene. Mas sim, eu acho que há muitas mulheres que optam muito pelos tampões e aí tem que ter o cuidado na regularidade com que o retiram, não é? E que não deixam ficar durante muito tempo um tampão usado. Isso é um risco que muitas vezes as mulheres esquecem-se, não é? Isso, mais. E tampões esquecidos, que também é uma das coisas que acontece com a mais frequência do que O que é aconselhável? Há assim uma periodicidade? Sim, eu acho que depende muito do fluxo também, não é? Mas eu penso que 3 em 3 horas, mais ou menos, deve ser o horário que as mulheres devem estar atentas. Claro que há muitas mulheres que usam o tampão durante a noite. Muitas doentes referem como a única solução, até porque há senhoras que são alérgicas a qualquer penso diário, portanto, como solução têm o tampão. Não acho o ideal, mas acho que nestas situações específicas faz sentido, tendo de facto o cuidado de reduzir o mais possível o tempo em que se está com o tampão durante a noite. Portanto, não é de estranhar, de facto, que haja a higiene íntima, além do banho diário, que pode haver outra ocasião. E à noite não é nada de anormal, digamos assim. Não. Eu acho que há uma coisa que cada vez mais eu vejo que as doentes vão fazendo, que é, utilizam muito ter umas cuequitas dentro
da carteira e ir, nomeadamente, ir mudando ao longo do dia em vez de estar a mudar pensos. E isso facilita que depois, obviamente, tenham menos queixas e à noite estejam também mais confortáveis. Ora, muito bem, aqui ficam os conselhos de quem sabe, da doutora Bárbara. Daí E agora, mudando mudando de assunto, vamos falar da pele, porque uma pele sã é meio caminho para uma mulher parecer mais bonita e saudável. Eu acho que é isto que a doutora Alexandra diz, mas devemos saber tratá-la. A doutora Alexandra, fazer todos os dias assim um ritual de tratamento à pele? Eu acho assim, o ritual da limpeza diária da pele para mim é tão importante como tomar banho, não é? Escovar o cabelo ou escovar os dentes, para mim é fundamental. Porque, sobretudo, à noite há um aumento da renovação celular, as células, digamos, que respiram e, portanto, temos uma renovação importantíssima durante o sono, né, na fase do sono. E, portanto, eu aconselho sempre... Desculpe interrompê-la, a pele está num estado diferente durante a noite daquele que existe durante o dia. Sim. Há uma agressão durante o dia. Depois tem que ser, limpamos a pele para depois a pele estar no seu meio, no seu melhor meio, bem limpa, tonificada e hidratada, para haver a multiplicação celular de uma forma mais equilibrada. Ora, muito bem, retirar a maquilhagem, então, para quem usa, é importantíssimo todos os dias, não é? Todas as noites. Sim. Todas as noites. Apesar de haver muitas pessoas que dormem com ela pensando que uma vez por outra não vai fazer mal. Nós fomos para a rua tentar medir o cuidado das mulheres que usam maquilhagem. Tem por norma tirar a maquilhagem. Se aconteceu, foi uma vez ao máximo. Eu não me maquio muitas vezes, mas esse cuidado eu tenho todos os dias. Com a pressa, acabei por me deitar e dormir maquilhada, sim. Jamais. Não, estraga muito a pele. E o que é que notou na sua pele? Que diferenças é que notou? Acordei desmaquilhada e cheia de oleosidade normal. Fica assim um bocadinho gordurosa por causa da base, mas depois com água quente e com um desmaquilhante no dia a seguir sai. Acordei com a cara um bocado borrada, só isso. Cara de amarrotada. Não respirou, né? A pele ficou bastante comprometida. Umas borbulhas, um bocado áspera, mas depois passei um creme e lá isso passou. Notei um bocadinho de impressão nos olhos apenas, sim. Isso sim. Sentiu que prejudicou a sua pele essas vezes que dormiu maquilhada? Sim, depois durante o dia a pele notou-se que estava um bocadinho mais cansada, mas uma vez por outra acontece, não é nada de grave. A maquilhagem já por si só me prejudica, então com ainda dormir com ela piora um bocado. E não se preocupa com isso, depois a longo prazo o que pode acontecer à sua pele? Preocupo, mas chego tão cansada que não tenho tempo para isso. Doutora Alexandra, parece de vez em quando, há quem deixe passar e que acho que no dia seguinte lava tudo muito bem, pronto, está resolvido. Então, todas nós saímos à noite, não é um dia, e chegamos a casa completamente... É uma arrotada. É depois da festa, depois da festa. Depois da festa, e às vezes não há mais energias para ir tirar a maquiagem toda da cara. De maneira que o que eu digo é que se não puder tirar a maquiagem, durma com a maquiagem, porque no dia seguinte de manhã a maquiagem está toda pela cara e pela almofada, está tudo sujo, portanto tem que ir mesmo limpar a cara, não é? Para estar apresentável para um dia Mas isso é menos uma oportunidade que se tem para ajudar a pele, não é? Exatamente. Portanto, eu aconselho a desmaquiar. Desmaquiar, tonificar e hidratar são 3 gestos essenciais. Há um estudo feito por uma jornalista britânica, Anne Pergrove, que propôs maquiar-se, como eu estou maquiada, assim com bastante maquiagem, e não retirar a maquiagem durante o mês. Portanto, maquilhava-se, acordava, maquilhava-se, à noite, nada. Nada. Claro que há sempre, perde um bocadinho de maquiagem e ela retocava a maquiagem porque tomava banho e, portanto, ao tomar banho, molha um bocadinho a cara e vai saindo com a água, mas não é propriamente uma desmaquiagem 100%. Uma grande porcaria. O que é facto é que depois, ao final do mês, foi avaliada por dermatologistas e pelo aquilo que refere o estudo é que, de facto, ela estava... Como é que é? Não, amarrotada. Ou seja, tinha resíduos de maquiagem. Aqui está ela, não ficou lá muito bem. Não ficou lá muito bem. Ao fim do mês, a descurar a limpeza adequada ao rosto, foi assim que ela ficou. Uma pele sensível, avermelhada, pós-dilatados, com resíduos de maquiagem, com pós-dilatados com oxidação, portanto, da gordura, portanto, os pontos negros, portanto, um desastre. Não é?
e, portanto, de facto, aconselhamos uma boa desmaquiagem. A experiência está feita, é só acreditar ou não na experiência, porque de facto aqui foi para tirar dúvidas. O que é que devemos fazer? Qual é a maneira mais eficaz de tratarmos da pele para ela dormir descansadinha? Então, olha, o essencial é escolher um bom desmaquiante. O que é um bom desmaquiante? O bom desmaquiante vai depender do tipo de pele e, portanto, temos desmaquiantes para peles normais, para peles sensíveis e para peles oleosas e também depende também do tipo de maquiagem. Imagine, uma maquiagem waterproof, ou seja, à prova d'água, não sai facilmente com qualquer desmaquiante. Sai mais com um desmaquiante bifásico, que dissolve um bocadinho as substâncias que existem nestas maquiagens à prova d'água e, portanto, sai com muito mais facilidade, sem agressão, e há desmaquiagem bifásica para os vários tipos de pele. Portanto, isto é fundamental. Depois, a seguir, o segundo gesto é tonificar. Tonificar quer dizer dar um tónus à pele e permite preparar a pele para receber o terceiro passo a seguir, que é a hidratação. E, portanto, o tónico, que é um tónico, pode ser um tónico banal, aí já não há diferença entre pele mista, pele oleosa ou pele sensível e pele normal, serve para fechar os poros e alisar a pele e preparar a pele para um bom hidratante. A seguir, o hidratante é fundamental também sabermos que tipo de pele temos e adequar o tipo de creme. Temos cremes para pele mista, temos cremes para pele oleosa e para peles sensíveis também. Portanto, tudo isto é fundamental saber. Mesmo que as maquilhagens cada vez mais tenham produtos que para proteger a pele e para alimentar a pele, independentemente disso acontecer, o importante é retirar tudo. Sim, é retirar tudo porque a concentração é muito baixa e não tem o efeito desejado. Por outro lado, também há, por exemplo, há esfoliantes que podem atuar como desmaquiantes também. Mas temos que pensar que o esfoliante, um desmaquiante esfoliante só pode ser usado mais ou menos, depende do tipo de pele, não é? Se uma pele normal aguenta 3 vezes por semana, mas não desmaquia os olhos. Também é importante, é uma zona importante porque a pele é mais fininha, pele mais sensível, não tem tantas glândulas sebáceas, tanto oleosidade e, portanto, tem que se desmaquiar porque senão as pestanas não crescem. E temos então vamos tomar atenção a esse conselho porque quem se maquilha é para parecer bem. Portanto, quem quer parecer bem não deixa a maquilhagem na cara para depois acordar no dia seguinte toda espapassada, não é? Como vimos ali, coitadinha, aquela jornalista teve muita força de vontade para estar um mês nesta coisa de não se desmaquilhar e ficar naquele estado, mas de facto provou aquilo que queria, que era saber se desmaquilhar à noite era importante ou não, pelos vistos é mesmo, e a doutora Alexandra acabou de confirmar. Ora, muito bem, continuando aqui, tenho um recadinho para partilhar com os espectadores que estão a chegar. Durante a tarde há sempre, ao longo da tarde, há sempre espectadores que começam a chegar ao Boa Tarde, não tiveram a ocasião de acompanhar o nosso programa desde o início. É para essas pessoas, sobretudo, que eu tenho de fazer o aviso de que o nosso cartão de sonho está disponível. Pode inscrever-se, até ainda não encerrei o passatempo, nem vou fazê-lo imediatamente. Portanto, se quiser marcar o número, 760 20 60 20, para se habilitar aos 26 mil euros de prémio de hoje, esteja à vontade para o fazer, pode marcar mais do que uma vez, há 25 mil euros de prémio acumulado e 1000 euros de prémio garantido. Portanto, toma a sua decisão, ninguém é obrigado a marcar, mas quem marca habilita-se a ganhar. Portanto, boa sorte, pode ser que daqui a bocadinho estejamos a falar. Já a seguir, aprenda alguns exercícios de relaxamento para dormir melhor. O exercício físico é muito importante para uma vida saudável. Os doutores já o disseram aqui vezes sem conta. A questão que se coloca é se devemos fazer exercício antes de ir para a cama, que é disso que estamos aqui a falar hoje. O que devemos e o que não devemos fazer antes de tentarmos ir dormir. Doutor Pedro, exercício físico atrapalha, ajuda? O exercício físico tem à partida uma ação estimulante, portanto deverá ser evitado no período imediatamente antes da pessoa se ir deitar. Mas como em tudo, nós vamos desenvolvendo alguma habituação aos estímulos a que o nosso corpo é sujeito. Portanto, há pessoas que se dão muito bem fazendo exercício ao final do dia porque ganham alguma tolerância, alguma adaptação aos próprios neurotransmissores que são libertados e às hormonas que são libertadas quando fazemos exercício. Portanto, à partida eu diria que não, mas depende muito do ritmo de vida que a pessoa tenha. Se o período da noite for o único período que a pessoa tenha para fazer algum exercício, é preferível fazê-lo do que não fazer. O ideal será
fazer exercício 3 a 4 horas antes de ir para a cama, porque vai dar tempo para, a seguir a isso, relaxar, descontrair e isso melhorar a qualidade do sono. Portanto, fazer depois de sair do trabalho, antes É um do ótimo jantar, horário. é um bom horário, que se a pessoa ainda fica acordada 3 ou Exato. 4 horas, não é? Até porque muitas pessoas referem isso muito bem, que é quando fazem exercício, por exemplo, de manhã, têm muito mais atividade para o resto do dia, porque de facto a quantidade de substâncias que são libertadas no nosso corpo tem um efeito estimulante e isso dá-nos mais energia e mais vitalidade. E, portanto, A adrenalina, hoje tivemos aqui uma Exato. convidada que é surfista há 35 anos e ela dizia, eu vou para o mar, faço muito exercício e fica cheia de energia. claro que sim. Mas o ideal é, de facto, encontrar exercícios no período da noite que sejam exercícios de relaxamento, de alongamento, arranjar uma musiquinha simpática para criar o ambiente correto e aproveitar esses 5, 10 minutos, 15 minutos que a pessoa tenha para fazer alguns exercícios para, de facto, conseguir libertar as tensões musculares e Então relaxar. é para isso que está cá hoje o personal trainer Jorge Melo, não é? Que Exatamente. veio exemplificar-nos alguns... Agora preparem-se para relaxar, que é isso que nós vamos ver. E a música? Exercício sim antes de deitar, mas nada de exageros. O ideal será, de facto, encontrarmos alguns exercícios que permitam fazer alongamento de vários grupos musculares. Podemos começar, por exemplo, pelo peito, pelos exercícios de peito. Nós temos aqui um exemplo de uma bola que pode ser um acessório a utilizar para quem o tiver em casa e que pode ajudar a fazer esses exercícios, mas para as pessoas que não tenham esta bola em casa poderão fazê-lo recorrendo a uma parede, a uma cadeira, a qualquer outro acessório que tenham em casa que permita fazer estas posições. Desta forma estamos a alongar o peito. Podemos depois fazer alguns exercícios para o alongamento das costas, por exemplo. Devemos ter o cuidado de tentar alongar todos os grupos musculares, até porque durante o dia... Alongamentos. Exatamente. As pessoas que trabalham num escritório têm posições viciosas, acabam por ter muitas tensões musculares acumuladas e isso perturbar de forma significativa a qualidade do sono. O Jorge está aqui ainda a alongar as costas. Podemos a seguir fazer alguns exercícios, por exemplo, para alongar o ombro, que também acaba por ser um grupo onde se acumula alguma tensão ao longo do dia. Portanto, isto é uma sequência que a pessoa deve adotar e que, antes de ir para a cama, não vai ter um efeito estimulante, antes pelo contrário, vai ter um efeito relaxante. E por último, vamos relaxar então as pernas. As nossas pernas também são um grupo muscular importante que deverá ser considerado primeiro os músculos da face anterior da coxa, arranjar um tapete. Estes tapetes são muito acessíveis e permitem que a pessoa esteja no chão de forma confortável. Isto não deve ser feito em cima da cama, porque a cama, o colchão é sempre... Esta musiquinha de elevador é maravilhosa. Não é de elevador, não senhor, é de relaxamento. Sim, mas não interessa, mas no elevador também precisamos de relaxar, para não nos enervarmos. Mas estava de facto a dizer que a superfície onde fazemos é importante. Não deve ser demasiado duro no chão, as articulações sentem-se e num tapetezinho é mais confortável. O Jorge está agora a alongar os músculos da face posterior da coxa e, portanto, com estes exercícios que são simples, que qualquer pessoa deve fazer, atenção que deve ser sempre adaptada à sua condição física. Uma pessoa que não esteja habituada a fazer exercício não deve, à partida, pensar que consegue fazer isto tudo com a mesma facilidade. Portanto, colocar a calma e o relaxo no exercício para à noite corresponder. Exatamente. E ter outro cuidado, que é um hábito que as pessoas têm, que é ter no quarto televisões. Hoje em dia, com os telefones e com os tablets, também são largar aparelhos... as aparelhagens todas fora de portas. Exatamente. Ter televisão no quarto é o pior que nós podemos fazer para uma boa higiene do sono. Porquê? Porque as radiações das televisões e dos tablets e dos telefones têm um efeito estimulante sobre o nosso sistema nervoso, quebram a ligação entre o casal e estes exercícios podem contribuir para aumentar essa ligação. A televisão não contribui seguramente. Portanto, deixar os tablets, as televisões e os telefones fora do quarto, arranjar um tapete e uma bola de pilates e fazer alguns exercícios. Como o personal trainer Jorge Melo, que esteve aqui. Uma salva de palmas para ele. Muito obrigada pela sua participação. Agora, não são só, e já falámos disso hoje aqui, não são só os adultos, muitas vezes têm dificuldades para adormecer, fazer com que os filhos durmam bem e a noite inteira é uma tarefa difícil para pais e mães. Importa parar e pensar, será que estou a cometer algum erro? A resposta é possível que esteja. Por isso, o nosso médico pediatra vai falar dos principais erros que os pais cometem com os mais novos antes de irem para a cama. De facto, a qualidade de sono é muito importante, tanto para as crianças como para os pais. É fundamental. Um erro
principal nesta situação é, de facto, adiar a hora de ir para a cama. Portanto, isto é o principal erro. Temos que definir regras, definir a hora de ir para a cama. Se a criança está a ir muito tarde para a cama, devemos começar a antecipar minutos diariamente até conseguir um horário razoável. Não é se deita às 10, passar às 9 logo, ou das 11 vai ser sentido como uma punição e não é saudável. Portanto, aos bocadinhos vamos conseguindo. Porque, de facto, a qualidade de sono e o tempo de sono é importante. Há crianças que com 10 horas ficam bem, mas há outras que com 12 horas necessitam de dormir 12 horas. Isto é muito variável de criança para criança. Para conseguirmos que elas adormeçam, temos também que ter alguns rituais, e isto é fácil numa idade muito precoce, manter rituais, a comida, o banhinho, cama, a ler uma história, cama. Portanto, quando eles começam a querer quando coisas, começam a crescer, é que é pior. Quando começam a crescer, é difícil, não é, contar uma história, não é? Mas podemos oferecer um livro para ler e depois temos que, de facto, cortar todos os ruídos que hoje em dia somos bombardeados. Portanto, as televisões, os computadores, como o Pedro já disse, não é para estarem no quarto, não podem porque estar. Eles muitas vezes até podem não ter a televisão, mas depois levam o telemóvel, ou levam o iPad, Isso ou levam é para estar isto, fora ou do levam quarto. aquilo, não é? Em termos de luz, também é uma pergunta muito frequente, a luminosidade do quarto. Pode-se manter uma luz muito tenue no quarto. Por um lado, vai afugentar um bocadinho os medos do escuro. Por outro lado, a intensidade deve ser tão baixinha que não permita que, de facto, brinquem. Isto depende, claro, da idade. Mas uma luz de presença muito suave não vejo inconveniente. Basicamente, estas são... A regularidade da hora de dormir é fundamental. Porque até muitos pais, até pela vida complicada que têm, às vezes facilitam porque chegam mais tarde, um que chega mais tarde e vai dar um beijinho ao pai ou à mãe, e lá Portanto, se vai o segredo aí a é rotina. Um dia não são dias. Pode haver uma quebra desta rotina pontualmente, mas é fundamental o ritual. Isso é muito importante manter o ritual. Portanto, nada de televisão nem pensar, todas aquelas coisas que o Dr. Pedro disse para os adultos, igual para as crianças. É para evitar. E a historinha? A história, portanto, se não for com muito agitada. Em determinadas idades, portanto, é um bom indutor do sono, portanto, faz parte do ritual de adormecimento. Quando são mais velhos, oferecemos um livro, vamos estimulando a leitura, e isso pode fazer parte do ritual. E plantamos-nos à porta do quarto, que é para ver se eles estão a corresponder, não é? Porque claro. Os pré-adolescentes e os adolescentes é que são mais complicados. São mais complicados. Mas isso também faz parte da adolescência. Basicamente, são essas as coisas mais importantes, obviamente, a indução de sono. Erros que podemos cometer. Portanto, já sabe, nada de estímulos antes de deitar, tudo muito sereno, nada de hábitos que prolonguem as horas acordadas, porque dormir bem significa, agora que entramos hoje no período escolar, já está quase toda a gente com aulas, portanto agora e dormir bom rendimento, bem. Tem que se dormir bem. Muito bem, ora, espero que tenha anotado as dicas dos nossos médicos especialistas e que as ponha em prática já hoje, para dormir como um bebê, os maiores e os mais pequenos. Ora, o nosso painel de médicos está na hora de se despedir por hoje, mas já sabe, se tiver alguma dúvida, pode sempre enviá-la por escrito ou gravada em vídeo para osdoutores@sic.pt. Na próxima semana, os doutores do Boa Tarde estão de volta com mais dicas e conselhos médicos.